Campeão é de segunda-feira, hoje com o Gabriel Alves e também com o Pedro Henriques, na ressaca de mais um empate do Sporting, que mantém a liderança, mas agora em igualdade pontual com o Benfica. Gabriel Alves, o que é que explica esta onda de resultados do Sporting e, sobretudo, estas segundas partes em que a equipa de Alvalade tem conseguido quase sempre perder a vantagem que conquista na primeira? Olá, boa tarde. Olha, é daquelas coisas que de facto está a acontecer ao âmbito do futebol português, mas estamos a falar só do Sporting. Eu dou já aqui uma nota hoje para o João Castro pela sua excelente exposição ontem, na nota que ele deu no campeão, em relação àquilo que é na análise ao futebol português. A minha nota para o João Castro é 20. Não foi politicamente correto, mas foi educado, pragmático, objetivo, e deu uma nota certinha. Portanto, os nossos observadores é só ir ao podcast e, naturalmente, ouvir aquilo que o João ontem disse. Quanto à equipa do Sporting, a razão... Há várias. Portanto, temos as questões que têm a ver, com a saída do Ruben Amorim. Era uma equipa talhada, portanto, àquilo que o Ruben Amorim tinha pensado para o seu jogo, que tinha vindo fazendo em sucessão, em progresso, desde que assumiu o Sporting, foi escolhendo os futebolistas. Esta questão de ter saído a meio da época não foi boa para o Sporting, porque também, obviamente, não foi bem analisada, bem estruturada, bem moldada. Nem foi boa para o Ruben Amorim, porque, enfim, percebe-se o que é que se está a ocorrer em Inglaterra, também ele com muitas críticas, em relação, portanto, principalmente aquilo que é o sistema que os jogadores de que dispõem, e ele não abdica do sistema em função, enfim, dos jogadores. O próprio Gary Neville já disse que com outro sistema, e o Gary Neville não é porque seja Deus, mas é um homem do Manchester, foi campeão, é um homem, digamos, da entourage, e obviamente que outro sistema poderia, mas a Mourinho ter outro partido, com os jogadores de que dispõe, mas pronto. E aqui, no Sporting, aquele erro de casting chamado João Pereira, por muito que se queira justificar, porque era o seguimento, a sequência, etc. e tal, de quem saía, e depois Rui Borges. Rui Borges também alterou o sistema, portanto, jogadores também talhados. Pronto, que se diz hoje em dia, pois, mas os futebolistas hoje têm outro tipo de cultura tática, outro tipo de cultura global. É verdade, tudo isso é verdade. Mas há coisas que se tem que olhar. É que o Sporting não tem guarda-fato, portanto tem um plantel muito curto, muito estreito, um plantel, eu diria, portanto, ali muito preciso, digamos assim, e continuo a dizer, na fotografia do Ruben Amorim. O Rui Borges chegou a seguir ao João Pereira, foi uma lufada de ar fresco, mas neste momento já está a ser posto em causa. E a verdade é que, se calhar, Rui Borges tem desafios na vida, e acho muito bem, todos nós temos, e obviamente há que aplaudir esses desafios, mas terá sido bom para Rui Borges apanhar o Sporting em andamento, candidato a ser bicampeão, dentro daquilo que é a expectativa dos donos do clube, que são os sócios e os adeptos. A verdade é esta, que as coisas serão muito boas para o Rui Borges se o Rui Borges conseguir chegar ao título, serão muito más para o Rui Borges se não chegar. A verdade é que também temos a questão da parte médica. Há uma equipa do Sporting que está na enfermaria e há outra que está a jogar. Esta aqui é a verdade. E, portanto, quando tu tens um guarda-fato pequeno, tens uma equipa na enfermaria e não tens uma equipa compatível com aquela que está na enfermaria, o que é que esperas? Portanto, há muita coisa neste Sporting, que também é um pouco o exemplo daquilo que se passa no âmbito do futebol português, que está muito pobrezinho no jogo, na estrutura, na dimensão. Hoje há uma nova posse de Presidente da Federação, há o futuro que está em causa, aquilo que é o passado. Fernando Gomes saiu, deixou obra. Agora há o futuro, o que é preciso fazer. Vamos ver se é capaz, se os clubes vão ajudar, se as pessoas vão trabalhar nesse sentido. E já lá vamos também a esse novo ciclo. Pedro Henriques, a sobrecarga dos jogadores, as lesões, explicam tudo sobre este Sporting? Bom dia. Não, esta é uma parte, obviamente, da explicação, que todos os clubes, de uma maneira geral, se queixam, mas o Sporting, muito em particular, basta fazer as contas, também se queixa. E queixa-se porque não foram jogadores menos, por assim dizer, foram jogadores super titulares, titularíssimos, indiscutíveis, e de um nível que, como disse aqui o Gabriel Alves e bem,
que é um dos problemas do Sporting, e depois aqueles que estão a jogar e que vão substituindo por causa destas lesões, não conseguem manter o mesmo padrão, nem individual, nem coletivo. Mas pronto, isto não explica tudo. Eu acho que há aqui uma série de equívocos. Aquela entrada do João Pereira foi um dos grandes equívocos do Sporting, na minha perspectiva, porque, aliás, e percebeu-se isso claramente, porque já era o sucessor, e depois quando vemos a tomada de posse do Rui Borges, já andava, como é que ele dizia, já andávamos de olho, não foi de olho. Há uns tempos. Há uns tempos. São estes tipos de incoerências que depois acabam por, a própria entrevista de Filipe Varandas mostra também um bocadinho de dificuldade. E depois há este aspecto que também, até agora, tem-se escudado muito em diversas coisas, nas arbitragens, nas lesões, etc. Mas eu acho que também há aqui uma culpa, num sentido de normal, não é uma culpa de crítica, não é? De assunção do próprio treinador, do Sporting, que também tem que começar neste momento a ser responsabilizado por eventualmente coisas que não estão a correr bem. Eu vou dar um exemplo simples, básico disto. Nós sabemos que o Diomande anda numa fase menos boa, percebemos isso claramente, de conflituosidade, sabemos até porque já foi dito pelos treinadores do Sporting, que ele até nas peladinhas lá internas não podia jogar contra o Gyökeres, porque até que o próprio Gyökeres nos treinos tinha conflitado. E não sou eu que estou a dizer, nem eu vi. Estamos a falar de um treinador do Sporting que falou sobre isso. Portanto, é a sua personalidade e o seu feitio. Estando num momento menos bom, tinha vindo de um castigo que afinal depois foi retirado do castigo e isso nem sequer está em questão. Tem aquela atitude que era para cartão vermelho direto no jogo. O árbitro, erradamente, não seguiu aquilo que o VAR disse, assinou o penalti, mas deu o cartão amarelo. O que é que qualquer treinador que saiba dizer o A e o U faz naquele momento a seguir? Retirar o jogador do campo. E, portanto, aquele jogador não tinha condições para continuar. E depois, numa entrada que é para cartão amarelo, que o árbitro uma vez mais errou e não mostrou, depois com toda a rábula do Fábio Melo a chamar para vermelho direto, quando aquilo é um lance absolutamente normal de cartão amarelo, e, portanto, excedeu e extrapolou, e nesse ponto de vista errou na maneira como fez a utilização daquilo que é o protocolo. Claro que ele chamou para vermelho, obviamente, mas errou e, portanto, o Sporting ficou com menos um. E aquele momento do Diomande, num jogo perfeitamente controlado por parte do Sporting, revela um bocadinho, não só individualmente, neste caso da questão do Diomande, mas também revela um bocadinho daquilo que o Sporting tem sido com algum desnorte emocional, sobretudo quando um próprio presidente diz que perdemos 5 pontos por causa das arbitragens. Não sei o que as arbitragens. E parece que passa um bocadinho ao lado da corresponsabilização daquilo que é o treinador e os jogadores. E isto nunca foi bom. Eu só quero relembrar aqui o que disse há 2 dias ou 3, quando foi a entrevista do Filipe Varandas, que até falei num livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Eu disse, estrategicamente, ter falado dos 5 pontos, falar das arbitragens, ter apontado, foi o maior erro que o Sporting podia ter cometido do seu ponto de vista, uma vez mais, estrategicamente. E as pessoas dizem, mas porquê? Porque os árbitros agora vão publicar. Não é por causa disso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com outro aspecto. É que os jogadores, que também ouvem as entrevistas, também leem as palavras, estão sempre desculpados com qualquer coisa que acontece. Ou é as lesões, ou é os castigos, ou é os árbitros que são maus para fora. E isso é o meio caminho andado para que no momento em que tu fazes o passo para a frente ou para a outra para trás, faças com mais ou menos concentração, com mais ou menos sentido de responsabilidade. E o Sporting, uma vez mais, foi no Dragão, que perde um jogo, não empata, mas perde a possibilidade de ganhar e de arrumar-se cá com o Futebol Clube do Porto num momento que não podia acontecer. É ontem, naquele último lance. É, sobretudo, não ganhar o jogo, porque tinha um jogo perfeitamente controlado com a expulsão de Diomande, que é uma coisa é uma entrada mais dura quando vais chegar a bola. Agora, com o jogo parado, num pontapé de canto, agredires um adversário, dando-lhe claramente... E será que esta malta não percebe que há vídeo ao árbitro? Eu sei que o vídeo ao árbitro não acerta sempre, mas que hoje agarrarem-se, agora não estou a falar de Diomande, agarrarem-se à cabeça quando levaram um toque no peito, mandarem-se para o chão, quando o Max Araújo encostou a cabeça ao adversário, o adversário mandou-se para o chão como se tivesse sido agredido. Mas isto faz algum sentido neste caso do jogador que se manda para o chão como se tivesse agredido? Todo não sabe que há uma câmara que está a filmar e que vai ver se ele foi ou não foi agredido. Eles fazem figuras perfeitamente ridículas neste comportamento, nesta atitude, neste ponto de vista. E, portanto, eu acho que há aqui muito mais do que as lesões, que são importantes, há aqui um repensar. E pronto, olha, para o campeonato, para os adeptos que não são do Sporting, Benfica ou do Porto, se calhar isto está extremamente interessante. Para os adeptos que vêm atrás, do Benfica ou do Porto, já está mais interessante porque aproximar da frente. Para quem perde pontos, está menos interessante. Do ponto de vista da competitividade, está tudo em cima uns dos outros. Vamos ver o que é que o Porto hoje faz, que tem que ultrapassar o Braga e pode-se encurtar e aproximar. Mas, de qualquer maneira, temos aqui uma situação e percebe-se claramente que, emocionalmente, e ainda por cima foi antes tinha dito que os 3 próximos jogos eram extremamente importantes, a coisa não correu bem ontem. Gabriel, só antes de passarmos aqui ao Porto, esta questão das arbitragens, tivemos um presidente que na sexta-feira falou muito sobre isso. Ontem Rui Borges, depois de perder estes 2 pontos, desculpa-se também com arbitragens. É uma postura errada por parte de 2 dos maiores responsáveis leoninos?
Olha, ontem na Espanha, portanto, os jogos tinham um placar e os jogadores naturalmente juntaram-se a esse placar antes do início das partidas, respeito aos árbitros, respeito ao futebol. Agora, eu tenho que falar da arbitragem, aliás, tinha aqui anotado, ainda bem que está cá o Pedro Henriques, pessoa que eu muito prezo, já prezava antes de trabalharmos juntos, até na sua função, mas a verdade é que a arbitragem, quer em Portugal, quer na Espanha, quer na Itália, de França, anda por aí, ou seja, de facto, nas ruas da amargura. E principalmente ao nível daquilo que é hoje o negócio. Isto parece que vale tudo no negócio de futebol. Principalmente para as equipas grandes. Porque tu tens um errozinho no Milão, ou no Benfica, ou no Sporting, ou no Porto, ou no Real Madrid, ou no Barcelona, e cai. Mas se tens no Valladolid, que é o Lanterna Vermelha, se tens no Boa Vista, que é o Lanterna Vermelha, se tens no Empoli, que é um dos que parte para a Lanterna Vermelha, estou a falar das ligas, aí já ninguém fala. Isso não interessa. Bom, então, queremos verdade esportiva? Como é que é? Depois temos aqui a questão do VAR. Porque antigamente os árbitros enganavam-se e não tinham. O VAR foi criado exatamente para a verdade esportiva. E o VAR tem-se enganado muito. Muitíssimo, imenso, demasiado, tudo o que possa acontecer, e não estou a falar só de Portugal, estou a falar em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, por aí fora. Mas então, não foi criado para a verdade esportiva. Os árbitros, os técnicos que estão ao serviço do VAR, não têm, olha, só tens 1 minuto para decidir. Não estão temporizados. Até podem levar 5 minutos, quantas vezes? 5, 6 minutos, para conseguirem, portanto, esclarecer, portanto, a situação das jogadas. Estão à vontade. Não tem dimensão temporal. Mesmo assim, erram. E erram de forma grave. E a verdade é esta, anda tudo ao barulho. E as estruturas, e aqui em Portugal, elas, e uma das razões para o Sporting estar como está, também há que responsabilizar a sua estrutura, como dos outros clubes, naturalmente, também lá fora, obviamente, há que responsabilizar. Porque isto de dizer que a arbitragem, que só o treinador é que é mau, não. Porque quem lá está sentado, também, sentado na estrutura. Portanto, eu pergunto, para onde é que caminhamos na arbitragem? E ainda, olha, há uma notícia hoje que está aí, até um árbitro agredido no handball, alguns, não em Portugal, em termos internacionais. Mas o que é que se está a passar? Ninguém põe mão nisto? E isto é que é o grave. Portanto, olha, a arbitragem no seu geral, na minha opinião, merece 9. O VAR, 0. As estruturas que a orientam, 0. Pedro Henriques, não sei se queres só dar aqui uma chega a esta... Eu gostava só de acrescentar uma coisa, porque concordando com tudo o que foi dito, para percebermos o momento da arbitragem ao mais alto nível, neste caso concreto em Portugal, é só dizer isto rapidamente. Nós há uns tempos tivemos um episódio, que até foi como um jogo do Futebol do Porto, há uns tempos, foi na época passada, em que de repente falhou, pode acontecer tecnologicamente, o monitor, em termos de imagens, uma sessão de VAR, e falhou as comunicações áudio, nem sequer se conseguia falar. E de repente sacou-se de um, entre aspas, telemóvel, que era um género de walkie-talkie, e o árbitro estabeleceu comunicação com a cidade do futebol e tomou-se uma determinada decisão. E o mundo ficou espantado, estava tudo doido, quando aquilo estava protocolado, estava definido. A questão é, alguém sabia que aquilo estava protocolado e estava definido, tirando os técnicos, eu e as pessoas, ninguém sabia. Quer dizer que não foi feito um trabalho de comunicação, nem aos clubes, nem por exemplo, aos comentadores, que há uns anos atrás até chamavam a federação para ter a formação, e não foi feita essa divulgação quando se tem a própria Sport TV, que pode fazer isso, porque trabalha com a federação, com a Liga, com a divulgação dos áudios, ou o próprio Canal 11, nunca foi feito. Ontem, e estávamos a saber, eu sabia por acaso, que há câmaras que em estádios que não têm condições técnicas, porque não são baixinhos, e portanto, o estádio da Dragão, da Luz, não vai, isso não acontece. Bancadas muito altas, colocas as câmaras fora do jogo e dão-te ali, até dão para ver se as bolas passaram as balizas, etc, etc. E nos estádios que não têm essas condições, e que têm dificuldade até para colocar as chamadas câmaras de ângulo inverso, têm sido utilizadas câmaras que são da cidade de futebol, são da própria federação, ou seja, são das estruturas, estão protocoladas, portanto não é o clube que pôs lá as câmaras, e que são utilizadas para auxiliar na tomada de decisão. Ontem tivemos esta questão do fora de jogo, e o gol foi validado ao Diomando porque realmente há um jogador que 6 centímetros está a colocar em jogo, mas não pelas câmaras da Sport TV, normal, mas para essas câmaras que utilizam. E a maior parte dos clubes, o Porto foi um dos clubes que disse que não fazia a mínima ideia, que não conhecia, nunca ninguém tinha dito nada. Uma vez mais, o trabalho de proatividade
de formação, de ensinar, de passar, porque se neste momento os comentadores todos tivessem ido a uma ação de formação, se os clubes tivessem essa ação de formação todos, os outros clubes iam dizer, não, nós tivemos cá o Joaquim, o Manuel e o Francisco, ou tivemos a ação de formação, em que nos foi dito que estas câmaras eram utilizadas, que existe um walkie-talkie para substituir quando as comunicações falham. Os comentadores, cá não todos tinham ido, não, nós tivemos a ação e ouvimos e sabíamos. É este tipo de coisas que diz muito do que está da atual arbitragem. Hoje, comunicar é fundamental e essencial. E não o fazendo, estás a perder o aspecto mais relevante e importante. Depois veio tudo a seguir. É esta a minha esperança, nesta tomada de posse que acabei agora de ver na parte, neste caso, Presidente da Federação, mas com todos os órgãos onde também está a arbitragem, e conheço muito bem todos os que estão lá na arbitragem. É esta a minha esperança que eu tenho, que vai ser, não vão acabar os erros, mas vai ser o salto em frente numa arbitragem totalmente diferente e com um produto final melhor. Olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa, rapidamente, em relação a um ponto que o Pedro Henrique há pouco falou, e que estou completamente de acordo, a simulação dos jogadores levam uma pancada no braço, mas é na cara que põe, na cabeça, etc, etc. A FIFA tem que olhar para isto. Isto acaba rápido, não há nada. É a intervenção do VAR. Foi no braço, ele pôs a mão na cara, rua, vermelho. Olha, só acontece aos primeiros 20 jogadores. A partir daí são os próprios treinadores a dizer, não faça isso. Porque há muitos que dizem, simula. Já simulavam, já diziam para simular nos penaltis antigamente. Só que agora as câmaras, às vezes, as câmaras, é um aborrecimento. Usa da palavra certa, mas chatice, já não dá para simular. Já vieram dar uma ajuda. Gabriel, aqui sobre o jogo de hoje do Futebol Clube do Porto frente ao Vitória, o Porto tem tido muitas dificuldades nos jogos em casa, não ganha há 4 jogos. Mas também não perde. Sim, é verdade. Isto os números dão para o que nós queremos, mas estes resultados do Sporting vão sendo também uma motivação para quem está atrás pedalar mais depressa. Claro, mas este Futebol Clube do Porto também, olha, se um está doente, o outro também não está muito melhor. Lá está uma outra situação, este treinador que chegou, bom comunicador, portanto um ar de frescura normal, natural, um jovem, também de desafios, mas também ficamos um bocado admirados, quer dizer, chegou e o seu sistema é aquele. E cadê os jogadores? Onde é que estão os jogadores para este sistema? Bom, vamos ver. Os outros treinadores também têm mente, também têm competência, também têm capacidade, também têm olhos, os próprios futebolistas que são orientados. Portanto, vamos ver se este sistema, que parece que não tem dado tantos resultados como isso, vamos ver. Este Vitória não é fácil, está em 8º lugar. Portanto, é uma equipa que tem desejos e tem desafios e tem ambições. Olha, pode ser um bom jogo, mais que seja isso, que seja divertido e entretido. Pedro Henriques, Martin Anselmi começa a ter que mostrar aqui alguns predicados, ou a coisa é complicada tendo em conta a matéria-prima? É um bocadinho tudo neste momento, e é também sobretudo a realidade dos pontos, que acho que é extremamente importante, que é olhar para a classificação e devagarinho o Braga passou à frente do Futebol Clube do Porto. E nós sabemos da importância, para já, da equipa do Futebol Clube do Porto querer ser campeã nacional. Depois, na tração à frente, embora o Benfica tenha-se mantido nestes jogos consistente, o Sporting tem vindo a perder pontos, passou dos 6 pontos de avanço para o Benfica para a igualdade pontual. E o Futebol do Porto, se ganhar hoje, num jogo extremamente difícil, Vitória Sport Clube é uma equipa extremamente organizada, com a saída do Rui Bosch também oscilou um bocadinho, mas parece poder estar ali a encontrar outra vez o novo rumo, vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado, mas olhando, e para responder à tua pergunta, o Futebol do Porto tem hoje uma excelente oportunidade, não só de voltar a passar à frente do Braga, como uma vez que o Sporting perdeu 2 pontos, de encurtar essa distância para o primeiro lugar e tornar mais possível aquilo que é a ambição de um Porto, do Benfica e do Sporting, que é ser campeões nacionais. Agora vai ser um jogo difícil, e também concordo, este treinador tem esta ideia de este é o meu sistema e, portanto, agarrou nos jogadores, tentou-se adaptar. Às vezes resulta, mas nem sempre resulta. Vamos ver, no final é que fazem as ditas contas, mas sim, é um treinador totalmente diferente. Lúcido, e vamos ver o que é que vai acontecer. Diogo Costa, Tiago Jaló, Zé Pedro Otávio, eu está aqui o Alan Varela, PP, Francisco Moura, Rodrigo Moura, Samu e Fábio Vieira, a minha aposta para hoje. Gabriel, entrando aqui na nossa reta final, pedia um minutinho a cada só para a tomada de posse de Pedro Proença. É uma nova era no futebol do ponto de vista organizativo, ou há aqui mudanças mais palpáveis que podemos ter, nomeadamente Roberto Martínez já não é uma escolha deste Presidente da Federação e pode agora ter que ter mais cuidado com o lugar. Gabriel. Já vamos ao Gabriel. Pedro, recorria a ti sobre esta era e com esta questão que é, a Pedro Proença já destacou que tem muito orgulho em ter visto o país eleger um árbitro como Presidente da Federação de Futebol. É também uma mudança de paradigma?
Sim, eu vou dar já a minha nota de campeão, se me permitires, e assim depois Força. fica o Gabriel Alves, porque no fundo a minha nota de campeão tem a ver exatamente com esta tomada de posse, é um momento marcante, importante, basta ver todas as entidades que estiveram presentes. Estive muito atento ao discurso do Pedro Proença, claro que é um discurso de circunstância, mas foi um discurso em que ele aproveitou para dar uma série de recados, muito crítico e muito em relação aos políticos, atacou no sentido da construção, falou muito no IVA, naquela questão das comparações, falou muito na taxação de impostos e, portanto, claramente que abre aqui uma porta para aquilo que vai ser o caminho que eu quero trilhar, que é, de alguma maneira, o desporto, tanto no paradigma que está e no patamar que está, ser colocado, por exemplo, ao nível dos espetáculos, taxado como os outros espetáculos. Falou muito no feminino, em termos de futebol, também, enfim, de todas as ideias que ele tem. Deu um toque também na questão da arbitragem, e ele tem ideias muito próprias para essa mudança, por isso escolheu uma determinada equipe e tem um projeto que é totalmente inovador, um bocadinho à semelhança do modelo de inglês. Foi muito assertivo, parabéns ao Pedro Proença, eu conheço de uma maneira geral toda a equipa, eu estou a falar sobretudo da parte da arbitragem, obviamente, que ele escolheu, ou diretamente e indiretamente, porque depois o Luciano Gonçalves também teve ali uma palavra a dizer, começando pelo Luciano Gonçalves, acho que se abre aqui um novo paradigma, dar continuidade àquilo que foi feito, e ele teve esse cuidado de relembrar todos os que ficaram para trás, nomeadamente Fernando Gomes, e com obras feitas, com coisas muito relevantes e importantes. Eu gostei muito do discurso, é uma pessoa totalmente diferente, diferenciadora. Tenho para mim, eu disse há uns 3 ou 4 anos atrás que o Pedro Proença, embora na Liga, iria para a Federação. E agora vou dizer, e depois daqui a 3 ou 4 anos, mais, daqui a uns 8 anos estarão, ele vai parar na UEFA ou na FIFA, obviamente, porque tem ambição, mas sobretudo tem competência. E quando ele chega a este patamar, toda a gente reconhece essa competência com o trabalho que ele faz, oxalá seja um bom paradigma, nota 20 para esta tomada de posse com muita expectativa, e nomeadamente na área que me diz respeito à arbitragem, que é aqui daquilo que eu penso que vai ser um upgrade, um salto em frente para a arbitragem também. Gabriel Alves, esta nova fase da Federação com Pedro Proença à frente? Olha, para mim, vou ser rápido, vir para querer, estar atento e desejar que seja um bom mandato para o futebol português, o que obviamente sendo um bom mandato para o futebol português, consequentemente também será um mandato para Pedro Proença e para toda a direção. Mas eu deixo aqui uma nota que eu gosto e deixar também para que os nossos observadores pensem também, reflitam sobre isto. O antigo secretário de Estado Social-Democrata Luís Campos Ferreira, nada contra as pessoas, hein? Atenção, hein? Nada, mas é só para ficar esta nota. O antigo secretário de Estado Social-Democrata Luís Campos Ferreira vai liderar a mesa da Assembleia Geral, que conta ainda com o socialista João Paulo Rebelo, ex-governante responsável pela pasta do desporto nas funções de secretário. Pois, o poder político está envolvido na Federação. É que fiquem atentos. É a leitura que faz. E quem é o seu campeão de hoje? Olha, eu tenho aqui o campeão, tinha aqui várias coisas, eu falo aqui para já de uma nota de João Félix, o Fábio Ravetani da Telombardia disse, depois daquilo que foi de fantástico, aquela propaganda paga, certamente, chamada publicidade, sobre o João Félix na chegada à Itália, só isto, é que ele diz que simplesmente é tão bonito quanto infantil. E depois a imprensa italiana, não vou perder mais, chegou à conclusão daquilo que já se sabia noutros países em relação. Mas eu vou à arte. Modric, 20 para Modric. 9 de setembro faz 40 anos, tem um filho de 15. Que postura, que saber estar, não se gaba, não se auto-intitula de marca-golos como aquele. Observador, se não ouviu, vá ver. Neymar, opa... Se ele tivesse tido um comportamento como pessoa diferente, aquilo que é de talento é fabuloso. Olha, o fenómeno Ronaldo Natário bem diz, eu não me diverti. Pois, tu divertiste, bom, ok, mas aquele gol que ele marca ontem no Santos, vale a pena observar lá aí. Lookman, passa despercebido, internacional nigeriano, que perfume africano. Segundo Gasperini, as coisas ainda não estão bem, mesmo no final do jogo, nem se falaram, por causa dos penaltis. Mas olhar, a forma como ele mima a bola para 2 golaços ontem, frente ao Empoli, foi de facto uma maravilha. Vão ver. E já agora, o golo de Kubo, tinha japoneses na Real Arena, para o observarem muitos meninos, meninas, jovens, homens, senhoras de todas as idades. Aquele golo que ele... para já tudo o que jogou, e aquele golo que ele marca ontem ao Leganés, olha, 20 para este Taiko Kubo, a alegria de um povo, todos eles são a alegria de povos. E estava frente a japoneses a alegria de um povo, de uma nação civilizada, o Japão. Gabriel Alves e Pedro Henriques no E o Campeão é desta segunda-feira.